Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, eu sou o Fábio e esse é mais um episódio do podcast Entendes o que estás lendo. Tudo bem com vocês, meus queridos? Companheiros de viagem fidedignos aí, estão sempre conosco. Tem um povo animado aí que não nos deixa sozinho, não nos abandona, está sempre conosco aprendendo da palavra de Deus. Hoje Lucas capítulo 23, a parte 5. Nossa, esse capítulo foi longo, hein? Também, se eu não me engano, são 56 versículos nesse capítulo 23, é bastante assunto, mas hoje nós vamos encerrar. Episódio número 350, quarta temporada. Hoje nós vamos encerrar o capítulo 23, depois partiremos para o último capítulo. E em 4 episódios nós vamos finalizar o livro Evangelho de Lucas. Hoje, meus queridos, nós vamos ver as consequências da morte de nosso Salvador. Vamos falar do centurião romano que foi convencido da justiça de Cristo, da filiação divina. A gente vai ver tudo isso, tá bom? As impressões sagradas que ficaram ali. Tem muita lição legal. Os efeitos imediatos que foram produzidos ali na morte de Jesus. Tá? Não sai daí, leia o capítulo 23 com calma, em oração, tranquilamente. Depois vem para cá, convida mais gente. Se você está gostando desse podcast, espalhe esse podcast que já está em 5 continentes, em 14 países, na Espanha, até na ilha de Chipre, no Japão, lá em Tóquio, em vários estados americanos, em praticamente todos os estados do nosso Brasil varonil aqui, né? Então vamos lá, vamos aprender mais um pouquinho hoje nessa espécie de pregação expositiva que a gente faz aqui, capítulo por capítulo da Bíblia Sagrada, tá bom? Vamos lá. Versículo 47 ao 56 do capítulo 23. O nosso Senhor morreu na luz. O desaparecimento da escuridão ali antes da sua morte era um símbolo externo da luz e da serenidade que atravessava o seu espírito. A sua partida exerceu uma poderosa influência sobre todos os que estavam ali ao redor da cruz, e você vai ver comigo, você vai observar as consequências da morte de Jesus, conforme Lucas detalhou magistralmente. Lucas era um escritor fantástico, né? O centurião romano, ele foi convencido da justiça de Cristo e da filiação divina. Em Mateus, se nós olharmos lá no Evangelho de Mateus, nós vemos que a exclamação do centurião foi dada assim: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Aqui em Lucas, nós vemos: certamente este era um homem justo e inocente. A sua morte foi tão gloriosa e triunfante que justificou seu caráter de toda calúnia que haviam dispensado contra a sua pessoa. Ele não era um malfeitor, mas um benfeitor da humanidade. Seu último grito foi a prova de sua filiação divina e aquela frase dele: Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito. Foi algo excepcional. No versículo 48, nós vemos algo que chama atenção, que o povo estava batendo no peito. E essa batida no peito que o povo fazia quando eles voltavam para casa era um sinal de perplexidade, de penitência. Eles estavam evidentemente humilhados por terem tratado assim a Jesus. O espírito manso e tranquilo com o qual Cristo morreu quebrou a dureza do coração deles mais do que qualquer outro procedimento poderia ter feito, de modo que seu efeito foi uma preparação manifesta para o triunfo do dia do Pentecostes, conforme foi relatado lá em Atos 2, também pelo mesmo Lucas. O versículo 49, nós vemos a respeito nos fala sobre os amigos de Jesus.
algumas mulheres, alguns amigos que ficaram. Nos é dito no texto que de longe eles eram tão desguarnecidos que não podiam se aventurar por perto. Para eles a morte era inexplicável, foi aparentemente a derrota de todas as suas esperanças. Foi um golpe esmagador. Nenhum mistério na providência jamais apareceu para eles exatamente assim, dessa forma. Eles nutriam esperanças brilhantes sobre o mestre e a sua causa, mas se encontraram desaparecendo como flores de verão, desvanecendo, de modo que permanecem perplexos e distantes diante das providências de Deus. Não é a hora escura antes do amanhecer? Não é a hora do parto ali de dor antes do júbilo do nascimento? Os discípulos experimentaram isso e nós também. Os versículos 50 ao 52 nos fala de José, um homem bom e justo. Foi por algum tempo, não sabemos quanto tempo, um discípulo secreto de Jesus. Nicodemos e ele pareciam estar na mesma categoria e talvez tenham sido levados à fé mais ou menos na mesma época. No Sinédrio, eles ali como representantes, eles fizeram tudo o que podiam para impedir o crime da crucificação. Mas o sentimento popular sempre foi forte demais para eles. Eles ainda não haviam dado o passo ousado de professar pertencer a Cristo. José, portanto, vai e implora ousadamente o corpo de Jesus para Pilatos, para que ele possa colocá-lo em seu próprio túmulo novo, enquanto Nicodemos sai para buscar as especiarias necessárias. E aqui temos o que parece uma lei no reino de Deus. Os sucessores sempre parecem continuar o trabalho debaixo da mesma inspiração do mesmo Espírito de Deus. A morte de Cristo induz ao menos 2 a se unirem à sua causa ao mesmo tempo. E à medida que o aparentemente importante passa, é apenas para ser sucedido por outros e talvez um número maior, para assumir a bandeira caída e provar a sua fidelidade. Calamidades aparentes são esplêndidas provas de caráter, elas evocam os bravos. Os versículos 53 ao 56, era necessário que o corpo fosse separado antes do início do sábado. E agora, se ele morresse um pouco depois das 3 horas, faltavam menos de 3 horas para completar o enterro. Não poderia haver o embalsamento costumeiro. Não, porque desde as 6 horas da sexta já começava a contar o sábado, até as 6 horas do outro dia do sábado. Tudo que era possível era embrulhar os queridos restos em linho, com especiarias, e depois, se nada impedisse, completar o embalsamento no primeiro dia da semana, só no domingo. Foi um enterro apressado, portanto, e por compulsão temporário. No entanto, com os ricos estava o seu túmulo. Foi um sepulcro virgem ali, novo, nunca usado. Por assim dizer, ele ficou por um tempo, assim como ele ficou no ventre da sua mãe, da Virgem Maria. Era tão privado também que ninguém, aparentemente, mas os amigos e conhecidos imediatos seguiram o funeral. Todas as circunstâncias se combinaram para tornar o funeral e o enterro mais singulares possíveis. Era bem conhecido. Onde o colocaram, sabia-se que pretendiam completar o embalsamento no primeiro dia da semana. Seus inimigos tiveram todas as oportunidades, portanto, para evitar qualquer impostura sobre uma ressurreição. Tudo era honesto, como tudo na vida de nosso Senhor. Consequentemente, houve no sepultamento de Jesus um nobre fundamento estabelecido para aquela coroação que havia todas as vantagens oferecidas àqueles que desejavam expor a duplicidade sobre sua ascensão novamente. Foi o enterro mais importante e mais desesperador
no que dizia respeito aos enlutados. Eles, acima de todos os outros, pareciam alheios a todas as promessas de ressurreição. Havia uma companhia considerável de espectadores lá na crucificação. Elas foram atraídas não apenas pelo espetáculo de uma execução tripla, mas muito mais pelo fato de que o profeta, cuja fama encheu a terra, deveria ser levado para morrer. Não foi a ralé de Jerusalém apenas que contemplou as coisas que foram feitas. A sensação de impropriedade em assistir a cenas tão sanguinárias e angustiantes é bastante moderna. Não prevaleceu lá, então. Provavelmente os principais cidadãos estavam presentes, os abastados, os educados, os refinados, homens, mulheres, todas as classes e todos os personagens estavam lá. Os devotos, os profanos, os rudes, os gentis, os egoístas, os simpáticos. E desse grande grupo de pessoas estariam presentes homens e mulheres afetados de maneira muito variada em relação a Jesus Cristo. Podemos dizer sem hesitar que os 11 estavam lá, embora seja mais do que provável que pelo menos por algum tempo eles tenham ficado longe. Não podemos duvidar que eles estivessem lá, esperando, imaginando, temendo com pavor terrível e dominador. Muitos discípulos verdadeiros e leais estavam lá, entre os quais os mais verdadeiros entre os verdadeiros estavam as mulheres, aquelas que o seguiram e o serviram. Além destes havia a multidão inconstante e dúbia, que clamava hosana um dia e alguns dias depois gritava crucifica-o. E além destes, na distância espiritual estavam seus inimigos, implacáveis, amargos. O que podemos supor ter sido o efeito da crucificação na mente de todas essas pessoas que se reuniram diante daquela visão? Os efeitos imediatos produzidos foram, provavelmente, havia elementos físicos que certamente excitariam a imaginação. Quando a escuridão antinatural pairou sobre toda a cena por 3 longas horas de pavor, quando a terra tremeu, quando o alto grito de morte do sofredor Salvador perfurou o ar, houve uma combinação de estranhas maravilhas e experiências incomuns que devem ter abalado suas almas e os enchido de grande admiração. Havia ali elementos morais adequados para tocar seus corações, havia a presença da morte, a grande reconciliadora, que extingue as fortes animosidades, que desperta uma piedade inusitada, que subjuga a alma endurecida a uma suavidade surpreendente. Houve a morte de um homem ainda jovem, de um homem que havia prestado inegavelmente grandes serviços a muitos corações e em muitos lares. Houve a morte enfrentada com coragem heróica, suportada com uma calma, uma bondade, uma grandeza moral como seus olhos nunca haviam visto. Esses 2 elementos juntos afetaram poderosamente as pessoas que atraíram aquela visão. E com qualquer pensamento em sua mente eles se reuniram. É certo que a grande maioria deles foi para casa atônita, se não envergonhada, alarmada. Eles voltaram batendo nos seus peitos de cabeça baixa. Mas o que eram esses efeitos produzidos pela morte de Cristo? Alguns efeitos foram permanentemente bons. Certamente foi em parte, se não em grande parte, a lembrança do que eles viram, fizeram, sentiram neste grande dia que os levou à conversão de coração. Que eles experimentaram quando Pedro falou tão fielmente, os levou ao batismo cristão, lá em Atos capítulo 2, versículo 22, 23, 37.
Não foi a batida no peito, mas do que um antecedente no tempo daquele ser ferido no coração quando eles ouviram e responderam. Outros, podemos ter certeza, eram evanescente, efêmero, que muda rápido, desvanece, infrutíferos. Teria sido um caso muito singular se não houvesse muitos que sentiram muita agitação naquele dia, no dia seguinte, talvez no outro dia, mas que logo permitiu que cuidados urgentes ou prazeres passageiros afastassem as convicções da alma. Eles bateram no peito e voltaram, mas em vez de voltarem para Deus, voltaram à velha rotina, ao velho formalismo e à anti-espiritualidade. É bom ser afetado pelos fatos da providência de Deus, sejam eles simples e comuns ou incomuns e surpreendentes. É realmente bom ser afetado pela visão da morte de um Salvador, por mais que essa morte possa ser apresentada às nossas almas. Mas que nenhum homem fique satisfeito com a emoção que estava no peito das pessoas que se reuniram para essa visão. É totalmente inútil se não levar a algo melhor do que ela mesma, meus queridos ouvintes. Não produzirá nenhum fruto de vida. Deve passar. E deve passar rapidamente para uma convicção inteligente do pecado, para uma fé real e viva naquele que era então o crucificado, e assim para uma novidade de vida nele e para ele. Isso que era preciso que acontecesse lá, depois agora, mas infelizmente ficamos só no sentir ou se emocionar muitas vezes e não evoluímos a partir de nossas experiências, as maravilhas, as maravilhosas obras de Deus, para uma fé viva, eficaz e real, transformadora, renovadora e salvadora. É isso que nós precisamos, não ficar só no sentimentalismo, no evangelho de sentir, arrepios, emoções. Preciso haver renovação, transformação, salvação, evolução de uma fé viva, eficaz, real, pura, verdadeira. Eu espero que você esteja nesse caminho, tá bom? Obrigado pela audiência, pela paciência, mais uma vez. A gente volta no próximo episódio, não perca, capítulo 24, último capítulo de Lucas, em 4 episódios, para nós finalizarmos esse evangelho. Conto com você. Um abraço, até lá, Deus abençoe, tchau, tchau.